atuando nos que vivem na desobediência. Ponto. Pode se sentar, vamos retomar daqui a nossa compreensão dessa carta tão importante. Lembrando sempre um pouco daquilo que nós já falamos, essa carta, a carta aos Efésios, tem um eixo central, ela tem um tema preponderante, o centro dela é a igreja do Senhor na terra. É uma carta que trata muito essa perspectiva. São abordagens, como já disse aqui para vocês, mais avançadas das discussões que Paulo sempre fazia, são os mesmos temas, mas tratado de uma forma um pouco talvez mais avançada, sobretudo sobre o conceito de igreja, porque a carta fala de igreja, mas a igreja aqui, a maneira como a igreja é definida na carta aos Efésios é uma igreja diferente daquilo que Paulo sempre trata, uma igreja talvez mais evoluída, de um outro tempo. Não é simplesmente, como eu já falei, uma comunidade reunida lá na cidade de Corinto, lá na cidade da Galácia. Não é só uma comunidade reunida em uma das tantas cidades do império, não. É uma entidade pensada, uma entidade na terra que tem um papel central aqui na terra, a igreja. Ela é fundamental. A igreja é a noiva de Cristo, ela é diferente, ela não é só uma reunião de pessoas, ela é a noiva de Cristo e ela participa de forma ativa em todo o processo de salvação do Senhor. É assim que ele define. Por essa razão, esse texto vai nos ajudar muito a construir a nossa identidade, né? Identidade é uma coisa muito importante. Nós temos que saber quem nós somos, nós temos que construir quem nós somos. Você é uma pessoa com personalidade, com existir, e você precisa definir essa sua identidade. A igreja do Senhor também. E esse texto vai nos ajudar muito. E nós já começamos, é o terceiro encontro, nas duas primeiras leituras, já aprendemos sobre nós, o quanto nós já fomos abençoados, né? No primeiro momento, e ainda aprendemos, semana passada, bastante, quanto ao tamanho do Deus que nos salvou, que nos chamou para a grandiosa obra de sermos, eu e você, o testemunho dele para as pessoas do mundo. Nós meditamos nisso semana passada, para quem estava aqui, nós falamos longamente sobre a importância de nos relacionarmos com o Senhor, dando a Ele a importância e o tamanho devido, afinal, eu e você somos a sua igreja. E onde a igreja se reúne aqui, por exemplo, na igreja do Senhor, o Senhor não é qualquer coisa que pode ser medido pelos nossos interesses, por exemplo. Ele é Deus, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Nós temos que nos relacionar com Deus nessa dimensão, é muito importante. Ele detém todo o poder, o texto fala isso, eu não vou ler de novo, mas ele fala, detém todo o poder e exerceu esse poder ressuscitando Jesus Cristo. Ressuscitando-o, colocando à direita do seu trono, ele que foi colocado, tudo foi colocado sobre os seus pés, o texto diz, Paulo vai dizer, e de forma poderosa, Deus o colocou sobre cabeça de tudo na igreja. Quer dizer, o texto vai chamar toda a soberania de Deus, a Cristo como aquilo que é projeto de Deus, e ele vai dizer como Cristo é a cabeça sobre tudo que há dentro da igreja, para você ir construindo um pouco. Portanto, a igreja é essa extensão na terra, onde todo o poder de Deus tem que se manifestar, porque a igreja não é só um grupo de pessoas reunidas num lugar, numa cidade, não. Ela é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e ela é o corpo, ela é a plenitude dele. Nós vimos isso já. É o lugar de ser preenchidos todas as coisas, em toda e qualquer circunstância em nossa vida. Aonde? Na igreja. Ela existe para isso, para nos preencher, para nos dar sentido, ela existe essa manifestação do Espírito Santo de Deus, onde Jesus se manifesta pessoalmente para que nós sejamos preenchidos em todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Entende quando eu falo aqui para vocês que a igreja aqui é algo maior, né? Ela assume outros ares. Ela é uma entidade muito mais definida, ela tem um papel muito mais abrangente, porque se torna importante para os planos de Deus aqui na terra. Isso é Efésios. É colocar a igreja como algo fundamental naquilo que Deus quer fazer. É esse instrumento de Deus aqui na terra. E aí, nós iniciamos e voltamos do capítulo 2, porque a gente não tinha falado muito, só lemos, né, os 2 primeiros versículos, e vamos aqui continuar construindo quem somos nós. Vamos continuar entendendo. E de cara, diz que antes de sermos igreja, antes de sermos essa igreja, nós estávamos mortos em nossos pecados. E algumas traduções que vocês têm diz que mesmo assim Ele nos vivificou
quando ainda estávamos mortos nos nossos pecados. Veja, existe um agir de Deus em nossa vida. Ele nos trouxe todos nós de volta à vida quando estávamos mortos, porque costumávamos viver nos nossos pecados e ofensas. E o texto diz, porque seguiam o curso deste mundo, a ordem do presente tempo aqui no mundo, seguindo o príncipe do poder do ar. Outras traduções diz, o príncipe das potestades do ar. Anteriormente, vocês não eram igreja e seguiam o mesmo espírito que continua operando na vida de quem não é obediente, de quem ainda não obedece. Vamos entender aqui isso que Paulo está falando? Porque, veja, eu quero que você como igreja construa, isso é muito importante. Como se não bastasse todas as bênçãos que nós já vimos, que já nos foi dada em Cristo Jesus, ainda tem a questão de que nós recebemos a bênção de poder ter voltado a viver, de ter voltado a ter uma vida de verdade, porque segundo Paulo, aquilo que nós vivíamos antes de ser igreja não era vida, aquilo era morte. Deus é maravilhoso, Deus é demais, e aqui eu quero que você entenda, interessante que a cosmovisão espiritual daquele tempo, para você entender o que ele escreveu aqui, daquele momento, dava conta que entre a terra e a lua, porque você olhava para o céu e via a lua, entre a terra e a lua existia ar, né? Entre a terra e a lua existia o ar, e o ar era habitado por potestades. Isso era uma maneira de ver. Poderes do ar. Espíritos que Paulo chama de o príncipe do poder do ar. Está escrito aí no texto. E esses espíritos que habitam o ar se interpõem entre Deus e os seres humanos, são contrários a Deus e influenciam a vida aqui na terra. É assim que se pensava. É assim que se construía isso. Isso me faz, já de cara, pensar que muita gente não acredita no mundo espiritual, né? Não vê, não acredita. Ou se acredita, não considera. Por quê? Porque não consegue enxergar o lado espiritual das coisas. Aqui está um desafio para a igreja. Por isso, vivem só pelo que veio, né? A Bíblia diz, a gente vive por vista e não por fé. A gente vive por aquilo que a gente vê e não enxerga o mover espiritual por trás das coisas que acontecem. Mas aqui dá conta de que existem poderes, sim, espirituais, agindo na vida, interferindo, inclusive interferindo entre nós e Deus, sendo contrários àquilo que Deus quer fazer em nossa vida. E eu quero chamar a tua atenção nessa noite sobre a importância disso que a palavra de Deus está nos alertando, do que está dizendo, porque existe sim um mundo espiritual agindo. E nós, que somos a igreja do Senhor, nós temos que ter esses olhos espirituais muito iluminados, nós temos que enxergar isso, porque faz parte daquilo que Deus quer fazer, porque se nós tivermos e quiser enxergar para além do que os nossos olhos físicos estão vendo, nós temos que tomar posse disso. E isso eu estou dizendo para você no dia a dia, na prática de vida, porque às vezes você só enxerga uma pessoa te afrontando, por exemplo. Esse sujeito, né? Esse fulano, esse irmão, não sei o quê, você encontra numa pessoa uma atitude de descontrole, por exemplo, em alguma situação. Mas se você abrir muito bem os seus olhos espirituais, você vai perceber que por detrás dessa situação descontrolada tem alguém atiçando. Tem alguém jogando fogo, gasolina no fogo. Tem alguém querendo ver o circo pegar fogo, aliás. Meu irmão, o mundo espiritual existe, você precisa começar a enxergar isso. Porque você não imagina a quantidade de coisa que você repreende na tua vida quando você enxerga o espiritual por trás das coisas. É muito importante isso, meu irmão. É muito importante, ele é um fato. E nós que somos espirituais, temos que ter esse olho espiritual. Nós temos que ter esse enxergar. Nós não podemos ser movidos simplesmente por aquilo que os nossos olhos físicos veem, não. Mas pelos que os nossos olhos não conseguem ver. Esse é o desafio. Não é isso que a Bíblia diz? Não por aquilo que você está vendo, mas por aquilo que é espiritual. Mas se nós abrirmos bem esses olhos espirituais, nós vamos ver que tem sim espíritos influenciando, usando pessoas, tentando desestabilizar, e quando você enxerga isso, você consegue responder de maneira adequada, e você consegue calar a boca do mal na tua vida, porque muitas vezes você responde na mesma altura, você se iguala, você se torna tão carnal quanto, porque você não enxerga, e você não consegue responder na medida. É muito importante isso, e Paulo vai dizer que existe sim um príncipe do poder do ar, um espírito,
e que Ele determina o curso deste mundo. Quer dizer, Ele governa a ordem deste mundo que leva as pessoas à morte. Isso que eles chamam de vida. Essa escravidão toda é morte. Aliás, o texto é claro que esse mesmo Espírito continua governando e matando aqueles e aquelas que são desobedientes, não querem se render ao Senhor. Isso é um fato que nós temos que ver. Mas nós que somos a igreja do Senhor, não. O povo que crê, o povo que se rende a Ele, nós já tivemos os nossos olhos abertos, sim ou não? Nós já voltamos a viver, nós já fomos libertos das garras de espírito que querem nos matar. Nós, queridos, se antes a gente achava que viver era isso, achávamos que aquilo que a gente vivia era a vida, hoje nós sabemos que não era não, aquilo lá era morte mesmo. Não tinha respeito, não tinha dignidade, não tinha paz, não tinha nada. Isso não é vida, não era. Hoje a gente sabe disso, e por isso eu quero que você saia daqui hoje, entendendo a bênção maravilhosa do que é ser igreja. O que é ser igreja? Porque nós já recebemos a bênção graciosa em nossa vida, e nós já voltamos a viver, eu e você. Nós já não estamos entregues a essas potestades que querem influenciar o curso da nossa vida. Nós já somos igreja, nós já voltamos a viver a vida que o Senhor espera de nós, sim ou não? Amém? Nós recebemos, mas o mundo ainda não. Lá fora não. Você precisa distinguir. E é importante admitir que antigamente a gente vivia desse jeito como é hoje. Que jeito? Sujeitos a espíritos malignos influenciando a vida. Nós temos que admitir isso. Veja, por exemplo, o verso 3. Olha o que ele diz. Ele diz assim, ó, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Percebe aqui de onde nós fomos tirados? Sim ou não? Percebe ou não? Quero que você note bem aqui, e eu quero que você entenda isso, existe uma distinção aqui. Existe sim uma diferenciação sobre quem é igreja e quem não quer saber, quem não aceita ser igreja. Não adianta dizer que não pode. Existe uma distinção. Nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Nós somos sim e temos que ser diferentes. Eu quero que você entenda isso. Igreja não pode ser aquilo que o mundo sempre foi. Aqui está um problema desse texto. Aceitar ser a igreja do Cristo vivo na terra implica saber que o que era anteriormente não é mais. É o que o texto está dizendo aqui, não é mais. Antigamente nós vivíamos como todo mundo, fazendo o quê? Satisfazendo as vontades do nosso corpo físico, seguindo os nossos próprios desejos e pensamentos, fazendo só o que nos agradava, como todo mundo, como os outros. Éramos por natureza, diz aqui, merecedores da ira. Por que por natureza? Porque é natural, nasceu. Todo ser humano nasce assim. Ao passo que foi dado. Por natureza, nascemos assim. Ser humano nasce como? Na carne. Jesus diz em João 3 que o primeiro nascimento é na carne, mas precisa ter um segundo nascimento no Espírito. E aí morre para a carne e nasce do Espírito, nasce de novo, nasce da água e do Espírito, se torna a igreja do Senhor. Esse povo diferenciado, guiado, éramos guiados pelos nossos desejos. É o Adão. Nasce Adão. Vê os neném infeliz gritando, nasce Adão, criancinha, não sabe nada, mas Adão, teimoso, birrento, ciumento. Mas a bênção de ter sido alcançado e se tornar a igreja é que anteriormente não é mais. Não é mais, e hoje você vai entender como não é mais. Entenda a responsabilidade que é ser essa igreja, porque se anteriormente vivíamos como todo mundo, guiados por nós mesmos, agora todas essas coisas foram transformadas, nós somos regenerados, nós somos gerados de novo. Isso é uma doutrina, cara. Regenerados. Só para você entender, a Bíblia diz que Deus enviou, João 3,16, o quê? O seu Filho unigênito à terra, certo? O que é o Filho unigênito? É o único Filho gerado. Agora veja, em Romanos 8,29, Paulo diz que o único Filho gerado, que o Filho unigênito de Deus, veio à terra para ser o primogênito entre muitos. Romanos 8,29. Ele que é unigênito, se tornou primogênito. O que é ser primogênito? É o primeiro gerado.
mas não mais o único. Ele era o único, mas veio à terra como para ser o primogênito entre muitos outros filhos e filhas. Percebe o projeto de Deus aqui? Ele veio depois dele, ele veio para formar a família, uma família atraindo para si outros filhos e filhas que seriam adotados na família de Deus. E ele seria o quê? O primogênito, o primeiro gerado, e nós, que fomos para a igreja, e somos igreja, fomos regenerados, nascemos de novo. E ao ser regenerados, nós somos gerados novamente, nós fazemos parte dessa família de Deus, nós somos a igreja do Senhor. Mas é maravilhoso isso demais. Nós nos tornamos a igreja. Portanto, anteriormente, éramos como todo mundo, é isso que está dizendo o texto aqui. A gente fazia, nós vivemos entre eles e fazíamos como todo mundo. Agora nós somos parte da família. E a marca de pertença à família é que nós não somos mais como todo mundo. Nós não fazemos mais o que todo mundo faz. Nós não falamos mais o que todo mundo fala. Nós não pensamos o que todo mundo pensa. Nós somos a igreja do Senhor, uai. E eu confesso que dizer isso, nos dias de hoje, é estranho, porque, na minha opinião, é exatamente isso que foi perdido nesse novo conceito de igreja que estão inventando por aí. Para mim é isso que foi perdido, porque o versículo 3 aqui de Efésios é como um bofete na cara, assim. Porque isso que as pessoas estão chamando de igreja, porque ser igreja hoje em dia é ser o quê? Como todo mundo. Ou não? Eu estou enganado? Se eu estiver enganado, vocês podem arrumar uma clínica para me internar, mas eu não consigo. As notícias que você vê. Outro dia eu ouvi da boca de um pregador, porque nós devemos ter hoje no Brasil algo em torno de 50 milhões de evangélicos, né? Era em 2010 44 milhões, né? Talvez até mais, mas hoje em torno de 50 milhões. E segundo ele, em nenhum outro momento da história nós tivemos uma igreja evangélica tão cheia. Mas aí vem um comentário difícil. Nunca tivemos uma igreja evangélica tão cheia de pessoas vazias. Eu ouvi isso essa semana. Nunca tivemos uma igreja evangélica tão cheia de pessoas vazias. E eu quero que você tome isso para você. Porque a resposta a toda essa fama evangélica, eu quero que você entenda isso, é que anteriormente, quando as pessoas viam um evangélico, elas se sentiam desconfortáveis. Ver um crente não era legal, porque as pessoas se sentiam desconfortáveis, porque aquele crente questionava o nosso estilo de vida. Aquilo que esse homem é tão diferente que ele me questiona. Um crente ele questionava tudo que eu fazia no mundo, porque o crente era diferente, ele agia diferente, ele pensava diferente, ele não compactuava com coisas que o Senhor não agradava e que o mundo gostava de fazer, ele falava, não, isso não cabe na minha vida, e isso nos questionava. Isso é um padrão. Agora não se engane, toda essa fama que a igreja evangélica alcançou, todo esse crescimento, toda essa aceitação que as pessoas têm com os evangélicos hoje em dia, parece que ser evangélico ficou um negócio chique. Quer ser chique na internet, fala que você é evangélico. Todo mundo quer. Não tem outra razão, senão o fato de que essa igreja evangélica que está aí ficou mais palatável. Ela está mais agradável aos padrões de interesse das pessoas. Por quê? Essa igreja não questiona mais ninguém. Essa igreja não contrapõe os valores do mundo. Pelo contrário, caiu no colo e está adorando ser como todo mundo. Confessa, eu estou louco. Eu quero que você entenda esse padrão de igreja que essa carta nos traz. Quando nós vemos, por exemplo, apóstolo Paulo em Romanos 12, 2, que ele diz com todas as letras, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de... Não se amoldem. Mas assim, a gente ainda é tão famosão, sabe por quê? Exatamente porque a gente agora é legal. E a gente não questiona mais os padrões, a gente se adequa, a gente está aí e fica falando, pastor, o mundo não pode estar na igreja. Ei. O que significa isso? Eu não estou aqui dizendo que nós somos um povo que tem que ser metido, melhor. Não, pelo contrário. As pessoas têm que vir aqui para dentro da igreja mesmo, e nós temos que ir lá abraçar o mundo mesmo, nós temos que estar entre os pecadores, nós temos que viver no mundo, é lá que a gente vive. Mas, queridos, lá no mundo onde a gente vive, nós somos a diferença. Nós não compactuamos com determinadas coisas, não, nós pregamos o evangelho. Nós somos Jesus Cristo nas nossas ações. Eu detesto o crente questionar, porque o irmão estava ali no bar. Porque o irmão estava ali onde o pessoal estava bebendo. Cala a tua boca, infeliz. Você pode estar onde você estiver, mas onde você estiver lá, você é um testemunho de quem Jesus é, do que Ele espera de você.
É muito importante isso, querido. Deus espera isso. Eu tenho que parece que isso aqui que Paulo escreveu não vingou. Então, irmão, não veja, Deus espera que você seja diferente. Porque a igreja precisa ser, porque você é igreja, e você não foi salvo para satisfazer as vontades do mundo e nem as suas. Não foi para isso que o Senhor nos alcançou. Você não foi salvo para ser movido pelos desejos e necessidades de ninguém. Para ser agradável e ter muitos seguidores na internet como o evangelho. Não, a velha natureza de Adão precisa ser derrotada na nossa vida em nome de Jesus. Nós temos que ser outra coisa, porque você foi salvo para ser um testemunho do ser humano que Deus planejou desde antes da fundação do mundo. É isso que Ele espera de nós. Isso é ser igreja. Compreende a diferença de estar sendo igreja? Antes a gente vivia entre eles, agora não mais. Nós voltamos a viver. Nós somos outro tipo de gente que reflete Jesus Cristo onde estiver, e convence as pessoas o quanto isso é bom. Se anteriormente era essa morte de viver guiados pelos nossos desejos e pensamentos, veja o verso 4 e 5. Se éramos, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Eu quero que você se aposte isso aqui comigo. Se aquilo cheirava a morte, Ele, o Deus misericordioso, por muito nos amar, nos trouxe de volta à vida, nos deu vida junto com Cristo. E veja, Ele não ficou esperando nada não. Ou você acha que Deus ficou esperando você ficar santo para te salvar? Ele não ficou esperando nada. Ele simplesmente agiu movido pelo que sempre move Ele. O que move Ele? A graça. A graça. Por isso, quando você ainda estava morto, vivendo pelos seus desejos, a graça de Deus nos alcançou e nós somos salvos. Porque nós merecíamos? Não, por graça. Pela graça, vocês são salvos. E isso precisa ser compreendido. Porque dizer que nós somos salvos por graça não está e nunca esteve dizendo que nós não precisamos fazer nada na nossa salvação ou pela nossa salvação. Como muita gente prega e entende. Nós precisamos compreender. Não basta sentar e esperar porque nós somos predestinados. Não é isso que está dizendo. Está dizendo simplesmente que nós somos salvos por graça, porque nós não somos salvos por mérito ou porque nada de bom que nós temos em nós. Porque por nossa natureza primária de Adão, nós jamais vamos alcançar a salvação. Jamais. Se não é a graça de Deus, que não olha para o nosso merecimento e nos alcança e nos chama e nos muda, não tem salvação. Compreenda isso aqui. E eu preciso do quê? Você precisa ser alcançado pela graça de Deus. E o que ela fez? Ela te deu Jesus Cristo. Quanto você pagou por Jesus ter vindo e morrido por você na cruz? Quanto foi? A graça te deu Jesus Cristo. Deus nos deu vida, Paulo diz aqui, juntamente com Cristo. É nele que nós voltamos a viver. É nele. Ele trouxe e nos trouxe de volta à vida. Por quê? Porque a gente merecia? Porque a gente é melhor? Porque nós somos eleitos? Não, por graça. Deus só consegue ser movido por graça. Veja o verso 6. Você está construindo comigo, sim ou não? 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Entenda isso aqui. Ele fez sem merecermos. Ele nos colocou em lugares que nós nunca imaginaríamos, em lugares celestiais, para mostrar quem quiser saber a incomparável riqueza da graça, daquilo que a graça dele é capaz de fazer. Ele quer nos usar como esse testemunho, ele quer mostrar para todo mundo, para mostrar para quem quiser saber que ele é movido por graça e não por mérito. Tudo que move esse mundo é mérito. Ele é movido por um coração amoroso e gracioso, que não te ama pelo que você faz, ele te ama pelo que você é. Você é o quê? Igreja, um filho e uma filha amada de Deus. Por isso que Ele te ama. É porque eu oro mais do que o irmão, então Ele me ama mais. Isso não existe. Ele ama você e ama o assassino do mesmo jeito, de graça. Qual que é a diferença? Os que se rendem e os que não se rendem. Os que querem ser igreja e os que não querem ser igreja. Essa é a diferença. Presta atenção aqui. Nós somos seres humanos que Ele criou em amor, nós desandamos, mas mesmo assim Ele jamais deixou de tentar nos restaurar a primeira condição que Ele criou. Sim, a gente precisa entender de acordo quando a Bíblia Sagrada fala de graça. Às vezes a gente não entende isso, porque o que a igreja construiu sobre isso não está legal. Não é porque Deus faz tudo de graça, sem depender de nós, que nós não temos que fazer nada.
Veja o verso 8 e 9. Para vocês verem que eu não estou mentindo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém fique batendo no peito. Olha o que eu fiz, eu mereci. Veja, esses 2 versículos de Efésios aqui, só para fazer uma entrada aqui, justificou uma grande guinada na história da igreja cristã. Por quê? Porque depois de 1.500 anos de história, a igreja entrou num beco muito escuro. E nesse lugar escuro, o que prevaleceu lá foi o mérito, foi o merecimento. Óbvio que a igreja tomou esse caminho porque não considerava a palavra de Deus, o que está escrito. E assim, depois de 1.500 anos de história da igreja, na época a igreja católica, pregava-se que nós tínhamos que fazer um monte de sacrifício para sermos salvos. Esse aqui é o problema do que aconteceu conosco. A igreja ensinava sobre coisas que nós poderíamos fazer para alcançar a salvação. Ora, o que nós fazemos são obras nossas, sim ou não? O que eu faço é obra minha. E assim, as penitências, por exemplo, eram necessárias porque nós iríamos merecer algo de Deus se fizermos penitência. Assim, por exemplo, os sacrifícios precisavam ser feitos porque nos santificavam. Por exemplo, subir uma escadaria de joelhos. Era um sacrifício que nos aproximava de Deus. Isso tudo, obras humanas. Chegaram até o absurdo de dizer, em um momento que a igreja precisava de muito dinheiro, que as nossas ofertas financeiras de moedas nos levavam à salvação. Tinha uma mote famosa que cada moedinha que caía no gasofilácio era uma alma que entrava no paraíso. Chegaram ao absurdo de dizer esse tipo de coisa. Resumindo, depois de 1.500 anos de história, a igreja entrou num lugar escuro, e nela a igreja se tornou um lugar que podia salvar as pessoas que mereciam, porque faziam muitas obras. Isso virou igreja. Mas aí, obviamente isso tudo não tem nada de verdade, não tem vontade de Deus, não tem nada de salvação, não tem nada de Jesus Cristo, sobre aquilo que Ele espera de nós. Vieram os reformadores. O Espírito Santo de Deus sempre move. E de um modo geral, eles leram as Escrituras, o Lutero traduziu a Bíblia, e foram lendo as Escrituras, e aí o Calvino, e se deram conta do absurdo que era tudo aquilo que estava sendo ensinado. Era um absurdo. E principalmente quando eles leram Efésios 2, 8 e 9, eles falaram e concluíram: ninguém é salvo por nada do que faz, está escrito, ou não está? Somos salvos pela graça de Deus. Essa é a conclusão. E o que eu preciso fazer? Nada, só crer. Aliás, nem se esforçar para aumentar a sua fé, porque é dom de Deus. Nem isso eu preciso. Essa é a compreensão. É tudo mentira, tudo que está sendo ensinado, porque todas essas exigências, as penitências, os sacrifícios, as ofertas, nada disso nos salva. O texto de Efésios é muito claro e diz que nós só podemos ser salvos por graça e não pelas obras, porque o que salva é a graça de Deus. Salvação é graça, e está escrito aí, está mesmo, e aí realmente isso é verdade, não tem problema nenhum. Mas passados mais 500 anos de história agora, a igreja se tornou, essa igreja que surgiu da reforma, acabou indo para um lado extremo oposto. Se nós estávamos lá dizendo que nós fazíamos coisas para ser salvo, foi para o outro lado. Qual é o outro lado? Nós não precisamos fazer absolutamente porcaria nenhuma para ser salvo. Não precisa fazer nada. Depois de 500 anos de história da igreja protestante, chegamos no outro extremo dizendo que nós não precisamos fazer absolutamente nada, porque tudo é graça. Dois extremos, dois opostos. Um negando o outro, quer dizer, de um lado, um povo escravizado pela igreja, uma igreja interesseira, e do outro, um extremo de uma igreja repleta de gente que não faz absolutamente nada, que não se envolve com a vida de ninguém, que não está nem para a injustiça do mundo, que não está nem para a dor dos outros, que não se envolve com o reino de Deus, para que o reino de Deus se faça na terra. Quem é que está certo? Nenhum dos dois, uai. Todo mundo achando que já está salvo porque Deus me escolheu, eu sou eleito. A Bíblia diz. Queridos, nós vamos entender. Presta atenção aqui. Deus não costuma estar nos extremos assim, sabe? Nas pontas. Deus adora os equilíbrios. Sabe o negócio mais equilibrado?
E assim, ambos os lados extremados estão equivocados. E estão equivocados porque ambos os lados leram e desprezaram a palavra de Deus. Aqui está um problema. A gente se pega num negócio e a gente faz aquilo como toda a nossa vida. E a gente esquece que a palavra de Deus é maior. Porque se a gente lesse a palavra de Deus sem preguiça, como se deve, nós descobriríamos que sim, é verdade. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Porque senão, a gente ia virar uns monstrinhos aí, achando que a gente pode mais que os outros, que a gente tem mais mérito, que a gente é melhor, que a gente faz mais. Nós somos sim salvos pela graça de Deus, que nos alcançou quando a nossa natureza ainda era caída, quando nós não merecíamos nada, só a graça mesmo. Ele veio, Ele morreu por nós, Ele nos mandou o seu Espírito, Ele nos resgatou e nos deu a oportunidade de salvação de graça. Entretanto, não é porque foi de graça e pela graça que nós não temos que fazer nada. Nós vamos ler a palavra de Deus de uma vez por todas, porque na sequência, veja o verso 10, o que diz, lê comigo aí, verso 10. Porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para o quê? Para o quê? As quais, quem nos preparou? Deus, de antemão, para que nós praticássemos. Qual que é a preguiça de ler a Bíblia no versículo seguinte? Ninguém é salvo por obras, porque está escrito. Mas nós somos salvos para elas. Significa que nós não temos que fazer nada. Meu irmão, veja que impressionante, porque com Deus tudo é de antemão, né? Eu gosto desse negócio. É antes da fundação do mundo. Ele não fica dependendo de nós, ele vem antes. Ele se antecipa. De antemão, antes da fundação, ele planejou criar a humanidade à sua própria imagem e semelhança, para estar na sua presença. Ele planejou antes, para se relacionar com ele. De antemão, ele sabia o que aconteceria. Ele é um Deus onisciente, onipotente, sabe? Ele sabia o que ia acontecer, que nós seríamos obedientes, por isso, por amor. Ele planejou antes da fundação do mundo, que o seu Filho viria e nos daria a oportunidade para todos e todos que aceitassem crer nele, que fossem salvos. Deus planejou isso antes, Ele já sabia, Deus sabe tudo. Entenda o coração de Deus. E foi de antemão, antes de tudo fez, não porque nós merecemos, porque antes a gente não merecia nada. O que a gente merecia antes? Ele fez de graça. Antes de nós fazermos qualquer coisa para merecer alguma coisa, Ele já fez. Entretanto, nós não podemos fazer o que esses evangélicos modernos estão fazendo aí, dizendo, achar que porque Deus, antes da fundação do mundo, planejou nos resgatar de graça, que nós não temos que fazer nada para a nossa salvação. Nós temos sim. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz que nós temos. Se deixarmos a preguiça de lado e parar de ler a palavra de Deus para a nossa própria conveniência, nós vamos ler que o próprio texto diz que nós somos salvos pela graça de Deus, mas a razão pela qual a graça de Deus nos alcançou, nos chamou e nos salvou, é porque Deus quer usar a nossa vida para fazer obras nesse mundo. Então como assim a gente não vai fazer nada? Não precisa, isso aí é obra. Vai em qualquer igreja evangélica e fala, irmão, já aconteceu isso comigo na igreja evangélica. Na universidade eu via isso. Fazer alguma coisa pelo outro, isso aí é obra, a obra não te salva. Então não tem que fazer, não precisa. Presta atenção, meu irmão, porque somos nova criação, nos tornamos igreja, nós somos incluídos na família de Deus em Cristo Jesus, para quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. O texto é claro, verso 10. Como assim esse papinho furado, que nós não temos que fazer nada, não temos que fazer as coisas, porque obra não salva ninguém. Segundo a palavra de Deus, obras feitas aqui são sinais de salvação, indica quem é salvo e quem não é. Se Deus nos salvou para que nós praticássemos as boas obras, se não as praticamos, significa que Ele nos salvou, é isso? Que nós não nos reconhecemos como salvos e salvos pelo Senhor? São sinais, o que nós fazemos, porque esses versículos de Efésios são cristalinos, e afirmam que se Deus resolvesse nos salvar pelo que nós fazemos, não ia dar certo, ia ser um inferno. O inferno. Deus escolheu então nos dar a oportunidade de salvação em amor e por amor, de graça, mas todos e todas que se salvam foram salvos para realizar as boas obras que Ele de antemão preparou, porque Ele tem planos para esse mundo. Você acha que o Senhor parou? Lá em Jesus Ele parou, com os apóstolos Ele parou? Você acha que Ele parou? Deus continua tendo planos para esse mundo. Deus não desistiu do mundo, Deus não desistiu, continua querendo salvar toda a humanidade. O Senhor continua querendo multiplicar pães e peixes. O Senhor continua querendo abrir os olhos dos cegos. O Senhor continua querendo levantar os que estão caídos. Meu irmão, Deus continua querendo fazer milagres na terra até hoje. Precisa ser feito. Presta atenção em nome de Jesus.
Por isso Ele prepara boas obras. Ele prepara oportunidades de envolvimento para quem é salvo, para que possa trabalhar nos planos que Deus quer realizar aqui na terra, meu Deus. Será que é difícil entender isso? Será que a gente está louco? Eu posso estar louco, não sei. Não precisa fazer nada. Mas ele não precisa fazer nada. Lógico que precisa. Eu não faço nada, se eu não me envolvo na obra, a única coisa que eu estou dizendo é que eu não sou salvo, só isso. Porque os salvos e as salvas têm boas obras preparadas pelo Senhor para que eles pratiquem aqui na terra, para que o nome de Deus seja glorificado onde Ele estiver. Sim ou não? Portanto, igreja do Senhor, para entender quem nós somos, nós recebemos essa carta hoje, que a igreja é esse corpo de Cristo, maravilhoso. Ela foi criada para ser e fazer a diferença neste mundo, não para ser como todo mundo. Para ser a diferença, porque todo mundo ainda só está aí causando injustiça, dor, morte, sofrimento. E nós, sabe o que nós somos? Nós somos resposta. Isso eu ouvia de um amigo que eu gosto. Sabe o que você é? Você é resposta para o mundo, resposta de Deus para esse mundo. Isso é você. Diante de um momento de aflição que uma pessoa está vivendo, sabe o que você é? Você é resposta, porque você é igreja. A sua vida, a maneira como você trata, a maneira como você vive é a resposta de Deus. Não só pelo que nós dizemos, mas pelo que nós fazemos diante das pessoas. Isso é ser igreja. Você entende isso, sim ou não? Eu e você somos a igreja porque fomos resgatados, transformados, salvos, e por isso nós vivemos para Ele, não para nós mesmos. Aqui está o capítulo 2. Aqui está a grande transformação. Qual o sinal dessa salvação? É que depois que Ele me salvou, eu não vivo mais para mim, eu vivo para Ele. Ele graciosamente fez tudo, preparou um lugar para eu me reunir com os meus irmãos, os irmãos da minha família, que Ele criou, e nela eu sou abraçado, eu sou ajudada, eu sou restaurada, eu sou curada, eu sou ensinada, e mais, porque Ele preparou boas obras para eu fazer. Ele me chama para ajudar Ele a mudar esse mundo. Meu Deus, que privilégio é esse? Querido, em nome de Jesus, Ele é o Deus das boas obras que revelam quem Ele é. Quando você fala assim, eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para Deus, eu estou dizendo que eu não faço mais o que eu quero, eu faço as coisas que Ele preparou para eu fazer. Você entende isso, sim ou não? E aí fica essa coisa, a vontade é dEle, a obra é dEle, mas foram preparadas de antemão para eu e você realizar, para nós. Somos nós que realizamos, porque isso mostra, sabe o quê? Que eu sou salvo para a glória do nome do Senhor. O meu envolvimento mostra isso, o meu compromisso com a obra dEle me mostra isso, que eu sou salva para com Ele morar eternamente, porque o nome disso é a igreja, e nós com Ele vamos morar em nome de Jesus, porque nós somos salvos sim. Você crê nisso? É muito importante isso. Então, se conselho fosse bom, eu te diria, não entra nessa vibe ridícula de igreja moderninha, em que todo mundo vai domingo para a igreja, e só de domingo, receber de Deus, não. E de lá sai sem se comprometer com nada, que não faz nada. Não entra nessa não. Porque crente assim é crente vazio. É igreja lotada de gente vazia. Crente assim é crente vazio. Sabe por que é vazio? Porque não tem nada para oferecer para ninguém. É vazio porque não é resposta para as aflições do mundo. E pior, é vazio porque não é salvo. Porque quem é salvo recebeu de Deus boas obras para se envolver. E se envolve, querido. E como se envolve? Está cheio da vontade de Deus. Quando a gente vai fazer as coisas para o Senhor, a gente fica cheio do Espírito Santo de Deus, que nos selou, e que quer conduzir a nossa vida diante da vontade de Deus, sim ou não? Igreja não é lugar de gente vazia, é lugar de gente cheia, plena. Por quê? Porque já não vive mais por si mesmo, mas renunciou, e foi lá viver a vontade de Deus. Como? Se envolvendo com aquilo que Deus preparou de antemão, para que os salvos e as salvas trabalhem. Do que adianta um lugar lindo, maravilhoso, chique, lotado de gente vazia, adianta? Um dia uma pessoa da minha família falou, e pior, um lugar cheio, lindo, lotado, cheio de gente morta e matando os outros ainda. O que adianta? Não, queridos, nós somos a igreja dele, nós somos salvos e salvas para que o nome dele seja grande, para que o mundo possa ver o tamanho do nosso Deus, o Deus que nós servimos, e vai ver quando a igreja do Senhor, quando as pessoas olharem e ver o que o Senhor é capaz de fazer através da vida da igreja. Por isso as boas obras foram preparadas para mim e para você em nome de Jesus. Portanto, não se omita diante disso. Se eu tivesse que fazer um pedido para que você se afirme como um homem salvo, como uma mulher salva, como igreja do Senhor, é não se omitir, não se omita diante disso, que são boas obras que o Senhor prepara na tua vida. Às vezes são tão singelas. Não viva somente para você mesmo, porque isso é sinal de que você é como todo mundo.
Se você só pensa em você, nos seus problemas, nas suas dores, você é como todo mundo. Não é um salvo. Isso é sinal de alguém vazio de Deus. Quem se enche de si mesmo é vazio de Deus, porque quando você se enche de Deus, você não quer saber nem de você, você nem sabe que você existe, você está tão cheio do Senhor, você está tão cheio do Espírito Santo de Deus, você quer fazer tanto para Deus, você quer louvar, você quer chorar, você quer orar, porque você não tem espaço dentro de você mesmo para você mesmo. Você está cheio de Deus. Essa semana o testemunho da Lê, ontem, ele me falando das caminhadas da missão, né? E como aquilo é lindo, o Espírito Santo de Deus se manifestando e caminhando junto com a missão. É bonito ouvir ela falar. Conversa com a Lê, que ela chega em casa toda empolgada, bonitinha, vai contando. É bonito, a missão caminhando. E esse testemunho do Espírito Santo de Deus é muito forte, né? Porque enche qualquer um, em qualquer tempo, em qualquer dimensão, né, Lê? A pessoa não fica indiferente, fica cheio. E todos que com o Espírito Santo de Deus caminham são cheios do Espírito Santo de Deus. Porque estão se envolvendo com a obra. Não fica de fora disso não, meu irmão. Não fica de fora do que o Senhor quer fazer. Aliás, do que o Senhor quer fazer, do que o Senhor está fazendo. E Ele está fazendo porque Ele não espera ninguém não. Ele vai lá e vai fazer. E Ele chama quem quer ser salvo, uai. Lembra o testemunho da comunidade cristã? Que eu lembrei agora, Atos 2, 42, que dizia o quê? Que a comunidade do Senhor, o povo salvo, se dedicava ao ensino da palavra de Deus. As orações, de lar em lar, eles iam, oravam, pregavam, curavam, alimentavam uns aos outros, porque ninguém podia passar fome. E como é que termina o texto, desse texto no final do capítulo 2? E Deus ia acrescentando os que iam sendo, se envolviam com a obra de Deus, aquilo que Deus queria fazer na terra, cuidavam uns dos outros, ajudavam, alimentavam, ensinavam, pregavam, oravam, e Deus ia acrescentando os que iam sendo. Envolvimento, queridos. Essa semana eu estava falando com a Lê, lembrei outra coisa agora eu estou lembrador hoje. Tem uma igreja que eu estava vendo na internet, achei impressionante. É uma igreja aqui em São Paulo, ela se reúne no Teatro UOL. É um teatro no shopping Parque Higienópolis, tem um teatro lá dentro. E acho que eles alugaram ali. Mas a igreja se reúne lá, sábado à noite. Eu achei aquilo um desafio, porque é um teatro. E é interessante, eu achei impressionante. O culto é preparado como se prepara um espetáculo de qualquer coisa lá. Vem uma equipe, porque o teatro está vazio, não tem nada, não tem, né? Sabe quando você prepara um espetáculo? E aí vem uma equipe, aí um prepara o lugar, o outro prepara o som, parafusa, monta a bateria, outro não sei o que, outro prepara a luz, outro prepara, e vão preparando todo aquele teatro, e vão fazendo, e aquilo vira uma igreja, daqui a pouco começa a chegar as pessoas, e um prepara o outro, e acontece o culto, e depois desmonta tudo e vai embora, e depois no outro, ele vem montar de novo no próximo culto. Aí eu fiquei impressionado com essa preparação, com tanto de gente envolvida, é bonito ver. Um monte de gente trabalhando para preparar o culto, para ir lá adorar o Senhor 1h30, 2 horas, e depois ir embora. Mas todo mundo envolvido ali. Na hora eu só consigo pensar o quanto esse envolvimento é importante, o quanto ele nos preenche, meus irmãos, o quanto nos alegra, o quanto isso dá sentido na nossa vida. É triste ver, mas a gente tem que tomar posse. Graças a Deus que nesse espaço aqui, coisa para fazer é o que não falta, sim ou não? Se você não faz é porque não quer. E a minha oração é que, sabe o que não falte? Que não falte os salvos e as salvas. Porque coisa para fazer tem, não tem? É isso que eu oro. Aliás, o meu irmão José, na abertura dessa igreja aqui, ele trouxe uma palavra que eu não esqueço até hoje. Vamos orar para que o Senhor envie, né, José? Para que o Senhor envie os salvos e as salvas. Então, meu irmão, ajude. Minha irmã, se envolva. Esse é lugar, o nosso único compromisso é ser um lugar de oportunidades para vocês. Oportunidade, tem que ter oportunidade de ser generoso, por exemplo. Porque Deus adora um coração generoso. Ou generoso até com as ofertas financeiras, para manter a estrutura. É um lugar de oportunidade de ser generoso, tem uma oportunidade de ajudar de forma braçal, na decoração, por exemplo, seja na limpeza, na refeição, no preparo do culto, nos ministérios. O que não falta é coisa para fazer. O motorista para dirigir a van, né, Rogério? Não falta coisa para fazer. Então, assim, eu fico pensando, não faltam boas obras, porque o Senhor de antemão prepara as boas obras. E as boas obras têm uma única função: cumprir os propósitos de Deus aqui na terra. Elas estão aí disponíveis para você ser e mostrar para Ele que você foi salvo pela graça de Deus e que você é grato por isso, em nome de Jesus. Amém? Esse é o papel da igreja, por isso seja essa igreja, convide alguém para vir na igreja com você, abra a tua boca, eu já falei isso lá, convide alguém para conhecer a sua igreja, mas convide sabendo que você está fazendo isso, não para, mas está fazendo isso para o Senhor, porque o Senhor espera isso de você.
Essa obra, essa boa obra, o Senhor espera de você. Às vezes a gente quer ser pregador. Não precisa. Convence um vizinho que você não precisa ser um pregador. Deus vai ficar tão feliz quanto com você, ou até mais. E a gente às vezes não, queira mais de Deus. Queira participar de tudo que esse lugar prepara para adorar o nome do Senhor. A gente mobiliza um monte de coisa aqui para que o nome do Senhor seja adorado. Então se envolva com isso em nome de Jesus, amém? Porque isso é muito importante daquilo que nós estamos vendo. Com isso eu tenho certeza. Esse lugar vai ser um lugar cheio, mas cheio de crentes repletos do Espírito Santo de Deus. Um lugar cheio, eu quero que seja cheio, mas seja cheio de crentes que vivem para a glória do nome do Senhor nesse tempo, em nome de Jesus, porque é isso que me interessa, amém? Não é porque a igreja cresceu que eu estou interessado em que ela vai, lógico. Existem oportunidades de cadeiras, de gente que está mal lá fora, sentar aqui e ser resolvido, ser curado pelo Senhor. Essa oportunidade o Senhor está nos dando. Mas de nós Ele espera o quê? Envolvimento. As boas obras que Ele prepara. Não fique fora disso. Porque isso é sinal de salvação em nome de Jesus. Amém? Nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos para aquilo que o Senhor preparou, para as boas obras que Ele preparou, para que o nome dEle seja conhecido no tempo que a gente vive. Isso é ser igreja do Senhor. Amém? Você recebe isso? É mesmo? Eu particularmente não acredito. Você recebe isso? Dá um glória a Deus bem forte. E aplauda o Senhor também bem forte. Graças a Deus. Fica de pé, vamos adorar. Deus é bom. Aleluia.